Olá, pessoal. A minha aula será sobre anatomia da segmentação hepática. Então, pessoal, vamos lembrar da anatomia, né? O fígado, ele tem as superfícies anterior e superior, que é essa daqui, chamada também de face diafragmática, onde a gente sempre enxerga o ligamento falciforme, certo? É a face diafragmática porque está em contato com o diafragma. Depois, a gente tem na face visceral, aquela face do fígado que se encontra em contato com as vísceras, né? Também chamada de superfície posterior e inferior. É nessa face que a gente vai encontrar, então, a vesícula biliar e o hilo hepático, certo? Vamos lembrar um pouco de anatomia, certo? Que o fígado ele tem, então, um suprimento vascular duplo, né? 80% é pela veia porta e 20% pela artéria hepática, certo? Depois aqui a gente vê um esquema aqui da tríade portal, onde um ramo da veia porta, um ramo aqui da artéria hepática e um ramo de um ducto biliar vão percorrer, então, o parênquima hepático, certo? Esse sangue ele vai, então, circular, vai passar pelos sinusoides, certo? E depois, então, vai ser drenado pelas veias hepáticas, certo? E, por fim, irá, então, cair aqui, então, na veia cava inferior, certo? Bom, a anatomia hepática moderna, ela foi descrita em 57, certo? Pelo anatomista francês Claude Cuinnot, ok? E essa anatomia hepática moderna, ela baseou-se, então, nas veias hepáticas e nos ramos porta, certo? Para, então, fazer o que ele chamou de segmentação hepática com base, então, nesses vasos. Qual a importância disso aí, da segmentação hepática, pessoal? Então, é localizar bem as lesões, né? Então, para minimizar o risco de complicações cirúrgicas ou de algum procedimento, porque tu vai estar localizando exatamente onde estão as lesões, certo? A sua relação com os vasos, com o fígado, com as vias biliares, certo? E isso é muito importante para predizer também as dificuldades técnicas cirúrgicas, certo? Muito importante na avaliação pré-transplante hepático e também nos procedimentos de intervenção, como drenagens e biópsias. Bom, então, no que se baseia essa anatomia hepática moderna, certo? Ela segmenta, então, toda a estrutura interna do fígado em 8 segmentos, certo? 8 segmentos hepáticos. Cada segmento desses é uma unidade funcional, ok? Que pode funcionar, então, isoladamente. Tá? São 8, ok? Bom, existe, na verdade, então, antes da anatomia hepática moderna, a descrição da anatomia clássica de superfície. O que é isso? É uma anatomia clássica de superfície baseada, então, apenas na visão do cirurgião, ou seja, quando ele abre a cavidade do paciente, o que ele vê? O ligamento falciforme, certo? Então, nessa anatomia clássica de superfície, o fígado é dividido em lobo esquerdo e lobo direito, certo? Essa divisão é feita, então, com base no ligamento falciforme, que está aqui. Então, fácil, lobo esquerdo para a esquerda, lobo direito para a direita. Tá? Na anatomia clássica de superfície. Porém, na anatomia funcional moderna, o que acontece? O fígado ele é dividido em fígado direito e fígado esquerdo, com base, então, nessa linha imaginária. Essa linha imaginária passa, então, aqui pela veia cava inferior, passa aqui pela veia hepática, passa aqui pela bifurcação da porta e aqui embaixo pela vesícula. A esquerda é o fígado esquerdo, a direita é o fígado direito. Notem que lobos e fígados são dois conceitos diferentes. Por quê? O lobo esquerdo está aqui, ó.
o lobo esquerdo, ele é definido, aqui como a gente está vendo, pelo ligamento falciforme. Ó. Então, o lobo esquerdo é constituído pelos segmentos 2 e 3, certo? Já o fígado esquerdo, ele é constituído pelos segmentos 2, 3 e 4. Estão vendo aqui? Mesma coisa o lobo direito. O lobo direito, né, a gente tem como base, então, para a anatomia clássica de superfície, o ligamento falciforme. Então, o lobo direito é o segmento 4, 5, 6, 7 e 8. Mas o fígado direito é o segmento 5, 6, 7 e 8. Ok? Então, são dois conceitos importantes e diferentes. Bom, anatomia funcional, então, ela constitui, então, ela divide, então, o fígado em 8 segmentos, certo? Cada segmento desses, ele é, então, irrigado, então, por uma artéria, né? E um ramo da veia porta, ok? E também é drenado por um ramo da veia hepática e por um ducto biliar. Por isso, cada segmento é uma unidade funcional. Então, como é que a gente vai dividir? Vamos começar a dividir esse nosso fígado. Como? A gente vai, primeiro, tomar como referencial anatômico as veias hepáticas, para dividir o fígado em setores, ok? Então, lá em cima eu tenho a veia hepática direita, a veia hepática média e a veia hepática esquerda. Então, vai traçar uma linha no plano vertical que passe por essas veias, certo? E assim tu vai delimitar os setores do fígado. Quais são eles, então? Aqui, passando um plano aqui na veia hepática esquerda, a gente tem o setor lateral esquerdo, que são os segmentos 2 e 3. Notem que o setor lateral esquerdo é o mesmo lobo esquerdo lá da anatomia de superfície, porque aqui está o ligamento falciforme, né? Bom, depois a gente vai traçar um plano aqui na veia hepática média, certo? E esse setor aqui, que fica entre a veia hepática média e a veia hepática esquerda, constituído pelo segmento 4, 4A e 4B, é o setor medial esquerdo, certo? Setor medial esquerdo. Depois a gente vai traçar uma outra linha na veia hepática direita. Então, esse setor que fica entre a veia hepática direita e a veia hepática média é o setor anterior direito, certo? Setor anterior direito, porque ele está numa situação anterior. É constituído pelos segmentos 5 e 8, certo? O 5 está abaixo da veia porta e o 8 acima. E depois, o setor posterior direito, ele vai estar atrás da veia hepática direita, que são os segmentos, então, 6 e 7, ok? Bom, a veia porta, na verdade, é ela que vai definir, então, depois os segmentos. Por quê? Eu traço uma linha imaginária bem aqui onde existe a bifurcação da veia porta, certo? E associando, então, essa linha aqui da veia porta, do plano da veia porta, com a linha que passa pelas veias hepáticas, vai fatiar o fígado nos segmentos, certo? Então, o que a gente vai ter? Segmento 2 e 3, né? Que é o setor lateral esquerdo. Okay? O segmento 4, 4A e 4B, né? 4A acima do plano da veia porta, 4B abaixo. Okay? Depois os segmentos 5 e 8, né? O segmento 5 está abaixo do plano da veia porta e o segmento 8 acima. Depois, lá atrás, né, o setor posterior direito, que eu falei antes, é o segmento 6 e 7, certo? O 6 abaixo do plano da veia porta e o 7 acima, ok? Esses são os segmentos. E o segmento 1, pessoal, é um segmento à parte que fica lá atrás, grudado na veia cava. Bom, então, como eu falei antes, essa linha imaginária que passa aqui pela veia cava, né? E passa também pelo plano da bifurcação da veia porta, ok? Ela vai dividir o fígado direito do fígado esquerdo. Então, o fígado direito são os segmentos 5, 6, 7 e 8, ok? E o fígado esquerdo são os segmentos 2, 3 e 4.
tá? E o segmento 1 é um segmento à parte que fica lá atrás, encostado na veia cava. Bom, pessoal, vamos agora definir as referências anatômicas para a gente conseguir fazer essa divisão. Primeira referência anatômica, bem tranquilo, as veias hepáticas, certo? São 3 veias hepáticas, como eu já falei antes, a veia hepática direita, a média e a esquerda, certo? Aqui a gente está vendo na tomografia com contraste, né? Na fase venosa é sempre melhor para ver, veia hepática direita, média e veia hepática esquerda. Pessoal, é muito importante lembrar que a veia hepática esquerda e a veia hepática média, o mais comum é elas se unirem, ó, formando um tronco comum, ok? E esse tronco comum, que está aqui, ó, vai, então, inserir aqui na veia cava, ok? E a veia hepática direita, o mais comum, ela ir direto sozinha, ok? Bom, a outra referência anatômica, né, é a bifurcação portal, certo? Aqui a gente está vendo num plano coronal, numa reconstrução, aqui está a veia porta, né? Aqui a bifurcação dela, veia porta, ramo direito e ramo esquerdo. Então esse é o plano daquela linha imaginária. Como é que é ele no axial? Está aqui, ó, uma tomografia na fase venosa, a gente vê então aqui o fígado, e aqui a veia porta, ó, entrando aqui no fígado. Aqui está bem a divisão dela, ó. Aqui está o ramo direito, aqui está o ramo esquerdo. Então esse é o plano que a gente vai utilizar para fazer aquela divisão que eu falei antes para vocês. O terceiro referencial anatômico é o ligamento falciforme, também bem tranquilo de ver. O que que ele é? Ele é uma reflexão de 2 folhetos peritoneais que contém o ligamento redondo, ok? Certo? Então, ele é bem tranquilo de ver na tomografia, por quê? A gente está vendo ele aqui na seta, ó, ele nada mais é que essa entradinha que vai ter aqui, essa gordurinha que entra aqui no fígado, né? É o ligamento falciforme, certo? É um referencial anatômico bastante importante para nós, certo? Depois o ligamento venoso, é um ligamento que fica um pouco mais acima, ó, num plano mais acima, tá? Ele é um ligamento que está acima do hilo hepático e ele é muito importante porque ele é essa entradinha aqui no fígado, ó. De novo, na tomografia a gente vê essa gordurinha aqui, ó, tá? Está acima do plano da porta, né? Essa entradinha aqui. Por que ela é importante? Porque ele vai delimitar o segmento 1, né? Ele delimita muito bem o segmento 1, porque ele separa o segmento 1 do 2, certo? Para frente aqui dele, ó, é o segmento 2, esse aqui. Para trás dele é o segmento 1, então ligamento venoso. Depois, o quarto referencial anatômico é a vesícula biliar, é um referencial anatômico muito importante e bem fácil de ver também, né? Vai estar lá embaixo do plano da porta, né? E ele é muito importante porque, pessoal, ele vai separar os segmentos 4 do 5, ou seja, o 5 está atrás, ó, o 4 está mais na frente, tá? Então aqui da vesícula, ele vai separar o 4 do 5. Depois, a fissura principal, que eu já falei para vocês antes, né? É uma linha imaginária que passa, então, aqui pela veia cava inferior, passa aqui pela veia hepática média, passa aqui pela bifurcação portal e passa aqui pela vesícula biliar. Aqui está um outro esquema dela, na linha imaginária. Aqui está o ligamento falciforme. Por que ela é tão importante? Ela vai dividir o fígado direito do fígado esquerdo, como eu já comentei para vocês. Ó, aqui ela, ok? Lembrando que o ligamento falciforme está aqui, ó, nesse desenho, e nesse aqui está aqui, ó. Tá? O ligamento falciforme vai delimitar o lobo esquerdo, mas essa linha, a fissura principal, delimita então, o fígado esquerdo e o fígado direito. Vamos ver um pouquinho isso aqui na imagem, como é que é? Então aqui a gente tem um esquema acima do plano da porta, né? Olha aqui, ó, veia hepática direita e a média, ó. Então, a linha imaginária, a fissura principal está aqui, ó. Para cá, fígado direito, para cá, fígado esquerdo. Ó, de novo, um plano aqui passando pela bifurcação portal. Aqui está a veia hepática média. Para trás, fígado direito, para frente, fígado esquerdo. E um pouco mais lá embaixo, né, abaixo do plano de bifurcação da porta, passando aqui pela vesícula, estão vendo aqui. Daqui para cá, fígado esquerdo, e daqui para cá é o fígado direito. Então, bem tranquilo da gente definir essa linha da fissura principal.
tá? Bom, pessoal, a gente já viu, então, todos esses referenciais anatômicos. É bem tranquilo de definir, ok? Então, agora vamos ver como é que como é que a gente define muito bem os segmentos hepáticos, que é bem tranquilo. Bom, a gente vai recapitular algumas coisas que eu já falei, tá? Segmentos 2 e 3, pessoal, de novo, tá lá bem à esquerda, né? Segmentos 2 e 3. Ele também é chamado de setor lateral esquerdo, como eu falei antes, ou lobo esquerdo, né? O lobo esquerdo, naquela anatomia clássica de superfície do cirurgião, é o lobo esquerdo. Por quê? Porque bem aqui, ó, passa o ligamento falciforme, tá? Então, aqui também vai passar a veia hepática esquerda. Então, os segmentos 2 e 3 estão bem lá à esquerda. Como é que a gente vê isso na tomo? Bem tranquilo. Ó, aqui está a veia hepática esquerda. Então, para cá é o segmento 2. Para a esquerda é o segmento 2. Ok? Esse aqui. E, num plano, como a gente está vendo aqui, abaixo da bifurcação porta, é o segmento 3. Tá vendo? Lá embaixo, segmento 3. Olha aqui como é fácil de ver aqui o ligamento falciforme, né? Peraí, aqui, e aqui essa entradinha aqui, ó. É muito importante a gente definir, então, que o ligamento falciforme, ele vai ser muito importante para separar anatomicamente o segmento 3, que está aqui, do segmento 4B, ó, está aqui. É um ligamento falciforme, certo? Bom, e o segmento 4, esse segmento aqui, que vai lá de cima até embaixo, ele é dividido em segmento 4A e 4B, ele também é chamado de setor medial esquerdo, tá? Setor medial esquerdo. O segmento 4, então, vai estar entre as veias hepáticas média e esquerda, ok? Se eu pegar um plano de corte acima da bifurcação porta, que é esse daqui, a gente vê ele lá, ó. Aqui é veia hepática média e aqui é veia hepática esquerda. Então, entre essas veias, lá em cima, segmento 4A. Se eu passar um plano aqui abaixo da bifurcação portal, como nessa imagem aqui, eu tenho o segmento 4B, certo? É muito fácil de identificar ele porque a gente vai ter a fissura do ligamento falciforme separando o 4B do 3, certo? E a gente vai ter aqui também a vesícula biliar, ó, então, que delimita muito bem o 4B. Na verdade, o 4B ele fica entre a vesícula e o ligamento falciforme, bem tranquilo. Para trás é o 5, tá? Então, segmento 4, ou setor medial esquerdo. Os próximos segmentos é os segmentos 5 e 8, certo? Também chamado de setor anterior direito, tá? Ele vai estar entre a veia hepática média e a direita. Então, a gente identifica essas estruturas. Se eu pegar um plano acima da porta, como nesse caso aqui de cima, a gente vai ter, então, aqui, ó, veia hepática média, veia hepática direita. Entre eles, o segmento 8, tá aqui, ó, bem tranquilo. Se eu pegar um plano abaixo da bifurcação porta, eu tenho o segmento 5, certo? O segmento 5, então, bem tranquilo, está abaixo do plano da porta, está aqui, ó. Lembrem que a vesícula biliar é um importante referencial anatômico, certo? Porque separa o 4B do 5, ok? Então, setor anterior direito, segmentos 5 e 8. Depois a gente vai ter os segmentos 6 e 7 lá atrás, por isso chamado de setor posterior direito, ok? Segmentos 6 e 7, tá? Como é que a gente vai definir ele? Fácil. Pega a veia hepática direita, que está aqui, ó, a veia hepática direita. Para trás, da veia hepática direita, segmento 7. Ó. Se eu pegar um plano de corte lá acima da bifurcação portal, segmento 7. Se eu pegar um plano abaixo da bifurcação portal, como nesse caso aqui, é o segmento 6, ok? Então, bem tranquilo de a gente visualizar o setor posterior direito, está lá atrás. E depois, pessoal, o lobo caudado é um segmento, então, à parte. Ele fica aqui, grudado aqui na veia cava inferior, ok? Para definir ele, é muito importante a gente identificar o ligamento venoso, como eu falei antes, certo? A veia cava inferior, tá? Ele é um segmento à parte porque ele tem uma vascularização artérioportal mista, tanto do lobo direito
do fígado direito, desculpa aí, do fígado esquerdo, tá? E tem uma drenagem venosa independente das principais veias hepáticas, das três principais. Então ele não vai drenar nas três principais veias hepáticas, ele vai ter uma drenagem independente direto aqui na cava, né? Então, segmento 1 ou lobo caudado. Como é que a gente vê ele na tomografia? Bem tranquilo, ó. Um plano acima da porta, aquele redondinho que fica próximo aqui da cava, né? Aqui a gente vê então a fissura do ligamento venoso, né? Ó, que separa, essa fissura separa o segmento 1 do 2 que está na frente, né? Certo? Então o segmento 1 grudado aqui na cava, né? E tem uma pontinha também que chega aqui, pode chegar aqui abaixo do plano de bifurcação da porta. Então um segmento bem tranquilo, é bem encostado aqui na veia cava inferior, certo? E um referencial para diferenciar ele do segmento 2 é o ligamento, a fissura do ligamento venoso, tá ok? Bem tranquilo. Pessoal, tem esse esqueminha aqui, né? Para a gente tentar memorizar, né? Que é um reloginho, né? Acho que todo mundo já conhece, aquele reloginho. Então tem aqui uma imagem do fígado no plano coronal, né? Então é esse reloginho que começa lá atrás pelo segmento 1, está grudado na cava, depois vai aqui no sentido então horário, ó, passa pelo segmento 2, 3, 4, 5, 6, 7 e termina no 8. Então esse reloginho aqui. Mostro mais aqui mais uma imagem, então, para a gente não esquecer dos referenciais anatômicos: veia hepática direita, veia hepática média, veia hepática esquerda, certo? Bifurcação portal, certo? E lá embaixo, a vesícula biliar e o ligamento falciforme. Então, sabendo isso aqui, vocês vão saber, com certeza, fazer segmentação hepática. Os exemplos, então, aqui tem um caso, né? Então, um corte acima do plano da porta. Aqui o segmento 2. Como é que eu sei? Aqui, estão vendo aqui essa entradinha aqui, a fissura do ligamento venoso. Então, separa, então, o 1 do 2, ok? E aqui num plano abaixo da porta, ó, é o segmento 3. Como é que eu sei que é o 3? Enfim, claro, está bem à esquerda. Aqui eu tenho a fissura do ligamento falciforme, né, que separa o 3 do 4. Então, bem tranquilo. Depois o segmento 4, aqui tem um exemplo. Como é que eu sei que é o segmento 4? Porque aqui eu estou vendo a veia hepática média, aqui eu estou vendo a veia hepática esquerda. É aquele segmento que fica entre essas duas veias, é o segmento 4. Se eu pegar lá em cima do plano da porta, é o segmento 4A. Aqui eu trago uma imagem abaixo do plano da porta, é o segmento 4B. Ele é muito fácil de delimitar o 4B, porque ele vai estar entre a fissura do ligamento falciforme e a vesícula biliar, que está aqui, ó. Tá vendo? Então, bem tranquilo de delimitar o segmento 4. Os segmentos 5 e 8, né? É o setor anterior direito. Como é que eu vou definir eles lá em cima? Então, aqui tem um exemplo do fígado. Então, aqui é veia hepática direita, veia hepática média. Entre elas, o que temos lá em cima, na bifurcação porta? O segmento 8. Ó, segmento 8. Ó, veia hepática direita, veia hepática média, segmento 8. Se eu pegar um plano abaixo da porta, já é o segmento 5, ok? Depois, os segmentos 6 e 7, como é que a gente vê esses segmentos 6 e 7, que também é o setor posterior direito, está lá atrás. Então, pega a veia hepática direita, define ela. Ó. Então, se eu estiver acima do plano da porta, atrás dela é o segmento 7. Ó. Veia hepática direita, atrás dela é o segmento 7. Tranquilo? E aqui um plano abaixo da porta é o segmento 6. Segmento 6, certo? Vejam que entre o segmento 6 e o segmento 5, a gente pode, lá embaixo, não ter uma definição adequada da transição, né, bem definida entre esses segmentos, tá, ok? Mas, entre os segmentos 4 e 5 é fácil. O que é? É a vesícula biliar, ó. 4, vesícula biliar 5. E entre os segmentos 3 e 4 também é fácil, ó. 3, ligamento falciforme, 4. Bem tranquilo. Bom, pessoal, então, a gente definiu então a anatomia da segmentação hepática. Agora eu vou falar um pouco de variações anatômicas vasculares que pode acontecer, é importante para a gente descrever no laudo e, enfim, discutir com o cirurgião para uma melhor abordagem cirúrgica. Então, a veia porta, pessoal, a veia porta,
a bifurcação portal habitual, que acontece em 70% a 80% dos casos, é essa aqui, ó, que a gente está vendo. Então, a veia porta vem, divide em ramo direito e ramo esquerdo, certo? O ramo direito, portal, vai se dividir em ramo do setor anterior direito e ramo do setor posterior direito, certo? E o ramo porta esquerdo segue ali para a esquerda sozinho. Aqui nessas imagens de reconstrução, né, a gente vê a mesma coisa, ó. Veia porta, ramo direito, ramo esquerdo. Veia porta, então ramo direito, né, que vai dar o ramo setorial anterior e o ramo setorial posterior à direita. E aqui o ramo porta esquerdo. Isso aqui é o mais comum. A gente tem algumas variações anatômicas que acontece quando? Quando existe uma ausência do ramo porta principal direito, em 15 a 20% dos pacientes, então a gente tem que estar atento para escrever isso, né, para o cirurgião. A gente pode ter então uma trifurcação portal. O que é isso? O que é uma trifurcação portal? Uma trifurcação portal é quando então tem a porta aqui, ela vai dar direto aqui, ó, o ramo posterior direito, o ramo anterior direito e o ramo esquerdo. Parece um tridente, uma trifurcação portal. Depois, em 5% dos casos, a gente pode ter o seguinte, ó, um ramo posterior direito com origem direto no tronco porta. Então, está vendo aqui o tronco porta? O ramo posterior direito, ele sai direto do tronco porta. Depois, lá em cima, sai o anterior direito e o ramo esquerdo. E o menos comum é quando um ramo anterior direito, que é esse aqui, ó, com origem no ramo porta principal esquerdo. Então, acontece o seguinte, ó, aqui vem o tronco porta, aqui tem o ramo do setor posterior, depois aqui tem o ramo esquerdo. O ramo esquerdo ele vai dar o ramo do setor anterior direito, tá? Acontece em 2% dos casos. Aqui trago uma imagem bonita aqui de uma tomografia na fase venosa, com uma trifurcação portal. Então, a gente tem aqui o ramo, o tronco porta, ó, que forma um tridente. O que é esse tridente? É a divisão direta então, do ramo do setor posterior direito, o ramo do setor anterior direito e aqui o ramo esquerdo. Essa trifurcação portal. Nas veias hepáticas, a gente também pode ter algumas variações anatômicas, certo? Como é que elas são? É o seguinte, ó. O mais comum, já falei antes, é tu ter uma veia hepática direita drenando direto na cava e uma junção aqui da veia hepática média e da veia hepática esquerda num pequeno tronco, antes de desembocar na cava inferior, que a gente está vendo aqui, ó, um pequeno tronco. É o mais comum isso aqui. Porém, a gente tem uma variação em 15% dos casos com a ausência do tronco comum das veias hepáticas média e da veia hepática esquerda. Então, elas drenam direto, ó, drenam direto aqui na cava, ok? Bem tranquilo. Outras variações, né, menos comuns, a gente pode ter também, veia hepática acessória inferior, ó, estão vendo aqui, uma veia hepática inferior lá do lobo direito, estão vendo aqui, essa setinha aqui, e aqui no esquema, ó, ela drena direto aqui na cava, então essa veia hepática acessória inferior drena direto aqui na veia cava, ok? Depois você pode ter também hipoplasia da veia hepática direita, duplicidade da veia hepática esquerda e duplicidade da veia hepática média. São outras variações das veias hepáticas. Bom, pessoal, a artéria hepática também tem algumas variações, certo? Quais são elas? Então, o mais comum é tu ter uma artéria hepática única, certo? Em 70% dos casos, aproximadamente, com origem no tronco cilíaco, como a gente está vendo aqui nesse esquema. Então, a gente tem o tronco cilíaco, né? A veia, desculpa, a artéria, né? A artéria hepática comum, a artéria hepática própria, e vai dar, então, a artéria hepática direita e a artéria hepática esquerda, que a gente vê nessa reconstrução coronal. É o mais comum. Porém, pessoal, a gente tem algumas variações, certo? Que acontecem devido a uma persistência ou regressão anômala, né, de artérias hepáticas embrionárias, certo? Então, por exemplo, a gente pode ter, aqui, como a gente está vendo nesse caso, ó, uma veia hepática, desculpa, uma artéria, né? Uma artéria hepática esquerda, ó, originando aqui de que artéria? Da gástrica esquerda. A gente tem algumas variações anatômicas, né, importantes que a gente deve conhecer, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui está a artéria mesentérica superior, ó, dando uma artéria hepática direita, ó. Então, são algumas variações que a gente tem que reconhecer na tomografia e muito importante para cirurgias, então, fígado, vias biliares, pâncreas, tá? Aqui vou mostrar um exemplo.
artéria hepática esquerda acessória. O que que é isso? Então, aqui nesse esquema a gente está vendo, então, o tronco celíaco, né? E a artéria gástrica esquerda, certo? Dando um raminho aqui, chamado de artéria hepática esquerda acessória. Estão vendo aqui? Aqui na reconstrução a gente vê de novo o tronco celíaco, artéria gástrica esquerda, dando esse ramo que vai para o fígado, para o lado esquerdo. Uma artéria hepática esquerda acessória, originada da artéria gástrica esquerda. Ó. É muito fácil de ver essa artéria aqui no plano axial, porque ela entra no fígado lá em cima, ó. Aqui está o estômago. Ó. Tu vai ver que ela vem da artéria gástrica esquerda, ela entra, ela penetra no fígado aonde? Justamente, lembra da fissura do ligamento venoso? Ela penetra no fígado ali. Então, tu vai ver uma artéria penetrando ali no lobo esquerdo, né? Pela fissura do ligamento venoso, e ela é proveniente da artéria gástrica esquerda. Depois, tu pode ter uma artéria mesentérica superior, dando uma artéria hepática direita, como a gente está vendo nesse esquema aqui, ó. A artéria mesentérica superior está aqui, dando uma artéria hepática direita, ó. Vai lá para o fígado, direto, ó. Então, aqui nessa reconstrução no plano coronal, né, a gente tem a artéria mesentérica superior, dando uma artéria hepática direita. Isso é muito importante, né, pessoal, de reconhecer e escrever no laudo e falar para o cirurgião, porque, enfim, para evitar complicações pós-operatórias, né, que podem ser grandes, tá? E assim, tem outras várias variações anatômicas arteriais, né, a gente então tem que estar atento para olhar e ver e saber qual é o normal, certo? Quando tu vê alguma coisa anormal, uma variação anatômica, tu tem que descrever. Pessoal, por fim, apenas aqui um slide sobre a volumetria hepática. Então, é muito importante a gente conhecer os segmentos hepáticos, os reparos anatômicos, para a gente, quando solicitados, a gente pode fazer a volumetria hepática, ou seja, a gente consegue, então, definir o fígado. Por exemplo, aqui ele definiu, então, o fígado direito e esquerdo, né, para definir uma lesão ali. Então, é muito importante, por quê? Porque em cirurgias de fígado, muitas vezes vai ser ressecado uma grande parte do fígado, né? Então, a gente tem que dar uma ideia de quanto de fígado, qual volume de fígado vai ficar, né? Então, isso a gente consegue fazer a volumetria. A gente pode separar por segmentos, por lobos, enfim, o que tu quiser. Pode escolher o que tu quiser, então, para fazer a volumetria hepática, né? Lembrando, então, ela é muito importante nas hepatectomias, né? Para saber quanto vai restar de fígado. Em transplante hepático, por exemplo, transplante intervivos, é muito importante a gente saber, muitas vezes, intervivos, tu vai doar, o doador doa os segmentos 2 e 3, né? Então, é muito importante a gente saber quanto tem de volume esses segmentos, 2 e 3, né? Lembrando assim, pessoal, numa cirurgia hepática, o fígado normal remanescente deve ser de no mínimo 20 a 25%, certo? Tem que ficar isso de fígado, senão o paciente vai ter muitas complicações. E no paciente cirrótico, como já é um fígado com menos função, né? O remanescente hepático após uma hepatectomia deve ser de no mínimo 40%. Então, isso a gente consegue dar esse dado para o cirurgião, né? Porque, por exemplo, aqui a gente tem uma lesão hepática, né? Aqui pintada aqui em vermelho. Eu consigo definir qual o volume da lesão, qual o volume de fígado restante, consigo ajudar na cirurgia proposta, né? Sabendo os segmentos, sabendo fazer a volumetria hepática. Pessoal, conclusões. O segmento hepático é uma unidade funcional do fígado, isso é muito importante. Os vasos intrahepáticos são os reparos anatômicos. E tudo isso, pessoal, para quê? Para evitar complicações pós-operatórias, tá? Pessoal, muito obrigado. Um abração.